A paz do Senhor. Está entrando no ar o programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 16 anos, transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. Quero no programa de hoje compartilhar uma palavra de Deus com o teu coração. Mateus, capítulo 10, o verso de número 26 diz o seguinte: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Quero partir desse texto nesse momento para que nós possamos refletir sobre algumas coisas, para que nós possamos analisar algumas coisas na nossa vida. Esse texto de Mateus é um daqueles textos que dá um frio na espinha. Esse texto de Mateus é um daqueles textos que dá um calafrio, porque ele afirma que não existe nada que esteja escondido que não será revelado, que não será conhecido, que não será esclarecido. E sabe, meus queridos, tenho percebido nestes dias um grande perigo para a vida espiritual de muitos crentes. Um caminho tenebroso, um caminho obscuro, um caminho perigoso demais para a minha e para a sua vida espiritual, que tem sido a falta de transparência, a falta de verdade na nossa vida cristã, a falta de verdadeiramente reconhecermos quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Tenho encontrado muitas pessoas por aí que, embora estejam mal, elas insistem em afirmar que estão bem. Tenho visto nos altares, nos púlpitos das igrejas, muitos pastores enfrentando problemas complicadíssimos, mas ao invés de reconhecerem as suas fragilidades, preferem fingir que tudo está correndo bem. Preferem continuar caminhando como se estivessem cheios do poder de Deus, mesmo estando vazios, mesmo estando sem a presença, porque o grande perigo da nossa vida cristã é que, com o passar do tempo, nós nos tornamos profissionais do Evangelho. Nós sabemos como nos portar, como comportar, o que fazer. E quando se passa para o altar, para o púlpito, nós pregadores, pastores, também com o passar do tempo, sabemos como pregar, como emocionar pessoas, como mexer com pessoas, como fazer elas chorarem, como fazer para que elas sorriam. Nós adquirimos essa experiência, que não é algo ruim, mas se não tomarmos cuidado, isso é muito perigoso. Porque muitas vezes, com o caminhar da vida cristã, nós conseguimos até orar, como se estivéssemos cheios da unção de Deus, mesmo estando vazios. Conseguimos pregar com toda o poder, a veemência, e aquela qualidade de convencer pessoas, mesmo quando estamos vazios e sem a presença de Deus. E isso é muito perigoso. Começamos a fingir, começamos a usar máscaras, começamos a mostrar uma unção que não temos, começamos a querer transparecer uma espiritualidade que não temos, porque entenda algo, meu querido, todos nós passamos por dias maus, todos nós enfrentamos dias onde não estamos muito bem, seja emocionalmente, espiritualmente. Isso faz parte da vida do homem. Agora, o grande problema não é passar pelo dia mal, mas é como eu enfrento o dia mal. Como eu me coloco, como eu me porto diante do dia mal. Eu acho tremendo um texto de Lucas, no capítulo número 5,
Onde quando Jesus é questionado pelos fariseus por estar com os pecadores, Jesus diz para eles assim: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. O que esse texto está querendo dizer? Jesus está dizendo assim: olha, eu só posso agir, eu só posso trabalhar, eu só posso mover sobre a vida daqueles que reconhecem que precisa da minha ajuda. Um pouco mais claro isso, o Senhor só pode curar quem reconhece que está ferido. O Senhor só pode encher quem reconhece que está vazio. O Senhor só pode mover sobre a vida daqueles que reconhecem que precisam desse agir do Senhor. Ou seja, o que Jesus está dizendo no texto de Lucas é que eu preciso de transparência. Eu preciso ser transparente. Se eu estou mal, eu não preciso esconder que estou mal. Se eu estou triste, eu não preciso esconder que estou triste. Eu preciso ser transparente e ser real diante de Deus, porque aí sim, Ele virá sobre a minha vida, Ele vai mover sobre a minha vida e Ele vai mudar a minha história. Então a questão não é enfrentar o dia mal, é que atitude, que decisão você toma quando o dia mal chega. Eu quero no próximo bloco pensar um pouco mais com você sobre isso. Quero mostrar para vocês homens da Bíblia que também tentaram esconder a sua situação. E eu quero, no próximo bloco então, compartilhar com você. Não saia daí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Discipulado IBVN. A Igreja Batista Vida Nova adotou a visão MDA para trabalhar com o seu discipulado. MDA é a sigla de modelo de discipulado apostólico. A visão do MDA, como é conhecida hoje, é um movimento de igrejas que nasceu na Igreja da Paz na cidade de Santarém, no estado de Pará, em 1999, através do pastor Abe Uber. A visão do MDA é uma ferramenta interdenominacional que está presente em milhares de igrejas ao redor do mundo e tem como principal foco trabalhar no cumprimento da grande comissão de Jesus, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20. Como surgiu a visão do MDA? A visão do MDA surgiu do coração desejoso do pastor Abe Uber de ver toda a igreja local crescendo numericamente para ganhar os perdidos, e mesmo sendo uma igreja com multidões, ver cada pessoa sendo bem cuidada espiritualmente. Foi então que o Espírito Santo inspirou o pastor Abe para colocar em prática na igreja local a mesma experiência de crescimento espiritual vivenciada por ele através de um acompanhamento individual que ele tivera com seu irmão, pastor Lucas Uber. Dessa inspiração surgiu o discipulado 1 a 1, que é a marca da visão MDA adotado pela Igreja Batista Vida Nova. Através desse tipo de discipulado, nosso desejo é ver a Igreja Batista Vida Nova, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus unida, compartilhando experiências para o nosso aprendizado e crescimento mútuo. Dessa forma, iremos ver o mover de Deus e o fortalecimento do corpo de Cristo como uma só igreja e em uma só visão. Ganhar almas e cuidar bem delas. Por essa razão, a visão do MDA não interfere em doutrinas e foi adotada pela Igreja Batista Vida Nova. Além do discipulado 1 a 1, a visão do MDA ainda trabalha para estabelecer bases fortes para os pequenos grupos ou células e ver o crescimento de cada igreja local, tanto em quantidade como em qualidade através deles, conforme o relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o que iam sendo salvos. Venha fazer parte do nosso discipulado, venha fazer parte da nossa família. Nós esperamos você.
estamos de volta. Eu quero continuar aqui pensando com você sobre este tema, ser transparente. Pastor Cláudio Duarte, até em uma das suas mensagens, usa um termo muito engraçado, né? Que ele fala a questão de estar nu, quando ele cita lá o Éden, onde a Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Mas eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29 até o verso 35, diz o seguinte: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram seu rosto brilhando. Porém, Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Vamos pensar nesse texto. Bom, então todas as vezes, segundo o texto que nós lemos, que Moisés falava com Deus, depois do episódio de ter recebido as tábuas da lei, todas as vezes que ele falava com Deus, o seu rosto brilhava. Todas as vezes que ele se colocava diante do Senhor e ele falava com Deus, ele entrava na tenda para falar com Deus, quando ele saía de lá, o seu rosto estava brilhando. E o texto diz que Moisés então coloca um véu no seu rosto. Moisés tampa ali o seu rosto. E durante muito tempo, eu pensei que Moisés cobria o rosto porque a glória de Deus era tão grande que ele não queria chamar muita atenção. Durante muito tempo eu pensei que Moisés cobria o seu rosto por ser tão humilde, né? Ele não queria deixar as outras pessoas constrangidas, porque ele tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Até o dia que eu li um texto, eu costumo dizer que Paulo derrubou a casa de Moisés. E Paulo diz, escrevendo a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 13, veja o que Paulo diz: nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Na verdade, segundo o texto de 2 Coríntios, o véu não era um sinal de humildade de Moisés. Um véu não era um sinal que Moisés não queria deixar as pessoas constrangidas. Na verdade, o véu escondia, porque atrás do véu ninguém sabia se o rosto de Moisés ainda brilhava ou não. O rosto de Moisés só brilhava quando ele falava com Deus. E quando ele punha o véu, ninguém então descobria se ele tinha ou não falado com Deus. Na verdade, o véu era uma forma, segundo a própria palavra de Deus, de esconder o brilho que estava desaparecendo. Você ficou assustado? Eu também fiquei quando li esse texto. Mas sabe o que eu fico mais assustado? É que na igreja dos nossos dias ainda tem muita gente com véu. A igreja dos nossos dias ainda tem muita gente se escondendo atrás de uma unção que ele não tem, que ele já perdeu faz tempo. Nas nossas igrejas existem muitos crentes que escondem atrás do véu da espiritualidade, uma espiritualidade que eles não têm. Você precisa ser transparente, porque sendo transparente, Deus vai mover sobre a sua vida. Deus vai operar sobre a sua vida. Na verdade, quando Moisés punha o véu, ninguém sabia se o rosto dele estava brilhando ou não. E ele continuava agindo, mesmo se o seu rosto não estivesse brilhando, ele continuava agindo como se ainda brilhasse. Como você tem caminhado na sua vida cristã? Será que você tem sido transparente? Ou, assim como Moisés, você também não tem usado um véu?
para esconder a sua verdadeira situação diante de Deus, para esconder a sua verdadeira situação espiritual. Pense um pouco nisso. E no próximo bloco eu volto para terminar aqui com vocês esta meditação, essa palavra de Deus para as nossas vidas. Então não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um pouco da palavra de Deus para você. Bom, estamos de volta e eu quero continuar aqui, falando sobre essa questão de ser totalmente transparente diante de Deus. A Bíblia vai nos contar ainda, em 1 Reis capítulo 10, uma história sobre Roboão. O texto diz assim, olha, Salomão fez 200 grandes escudos, mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Até aí tudo bem. Salomão manda fazer os escudos de ouro, folheados a ouro. Perfeito. Quando a gente chega no capítulo 14, do verso 25 até o 28, o texto está dizendo assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar nos lugares deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois levavam de volta para a sala dos guardas. Vamos pensar sobre isso aqui. Salomão manda fazer escudos de ouro. Esses escudos também é um sinal de adoração a Deus, de reverência a Deus. E ali estão os escudos feitos de ouro. Mas a gente continua lendo o texto e a gente chega no capítulo 14 que nós lemos. E a Bíblia diz então que Sisaque, rei do Egito, ele ataca Jerusalém. E agora Salomão não é mais o rei, mas agora é Roboão. E o texto diz que Roboão perde a batalha. E os escudos de ouro são levados. Mas Roboão tem uma brilhante ideia. Ele manda fazer escudos de bronze. E manda polir esses escudos. Porque afinal de contas, o bronze bem polido, a certa distância, pode até passar por ouro. Ou seja, ao invés de tentar resgatar aquilo que havia perdido, ao invés de tentar ir atrás dos escudos que foram roubados, ao invés de ir atrás do ouro, Roboão disfarça. Roboão toma uma atitude para esconder isso e faz escudo de bronze, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo corresse bem. E sabe, meu querido, o grande perigo da nossa vida espiritual é quando a gente começa a polir escudos de bronze. O ouro foi levado, a glória foi levada, a presença foi levada, mas a gente começa a ter ideias religiosas. Assim como o homem, quando faz ali no Éden os seus vestes de folha de figueira, como se o problema do Éden fosse estar nu. E o problema do homem e da mulher no Éden não era estarem nus, mas eles haviam desobedecido a Deus, mas tiveram uma ideia religiosa. Deixa eu dizer um negócio, Deus te ama muito. Olha, eu posso lhe garantir que não existe nada que possa fazer com que Deus te ame mais ou menos. Deus não te ama hoje mais porque você está na igreja. Não, Ele sempre te amou e Ele sempre vai te amar. Não existe nada, nenhum pecado, nenhuma situação, nenhuma tristeza, nenhuma fraqueza, nenhuma decepção que possa frustrar Deus. Ele está pronto para nos sarar, Ele está pronto para nos curar, mas nós precisamos de transparência.
transparência. Seja transparente diante de Deus. E Ele vai estar pronto para te sarar, para te restaurar e para mudar a sua sorte. 2 Coríntios, capítulo 13, a parte A do versículo, do verso 5, diz assim: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. E se descobrir depois desse exame que não está nada bem, não tente fingir que nada está acontecendo. Não tente fingir que o problema não é seu. Se arrependa, coloque-se na presença do Senhor, porque Ele é um Deus que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e todo dia Ele tem algo novo para derramar sobre a sua vida. Pense nisso. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe. A casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. A paz do Senhor. Eu quero convidar você para fazer parte desse grande projeto chamado Centro de Recuperação Vida Nova. Quero convidar você para ser um valente. A Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 23, dos valentes de Davi. Homens que mudaram a história. Homens que se aceitaram o desafio a tal ponto que mudaram a situação de uma nação. E eu quero convidar você para fazer parte dos valentes do Centro de Recuperação Vida Nova. Aceitar esse desafio de ser instrumento de Deus para mudar a vida de homens que estão destruídos nas drogas, que estão com as suas famílias destruídas. E eu quero convidar você. Seja um valente do Centro de Recuperação Vida Nova. Aí vai estar passando os nossos telefones, as contas. Entre em contato conosco. Será um prazer ir até a sua casa, buscar a sua doação, entregar para você uma revista, um material para que você conheça a nossa instituição. Mas aceite esse desafio. Seja um valente do Centro de Recuperação Vida Nova. E com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai mover sobre a sua vida. Ajude-nos a mudar a história de homens. Durante esses 16 anos, muitos homens tiveram a sua vida transformada. Se você vier à Igreja Batista Vida Nova, você vai poder conferir isso. Os nossos programas, testemunhos são dados aí de homens recuperados. Mas eu também sei que muito mais pessoas precisam ser alcançadas. Muito mais dependentes químicos precisam ser livres, ser alcançados pelo amor de Deus. Isso é um desafio não meu, Pastor Oliveira, não da Igreja Batista Vida Nova, mas é um desafio para todos nós. Eu quero convidar você para ser um valente do Centro de Recuperação Vida Nova. Aceite esse desafio e experimente a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida do teu filho, da tua filha, diante do Senhor. Ele, ó Pai, que tem lutado, Pai, enfrentado desafios enormes para ser transparente diante do Senhor. Tem dificuldades, ó Deus, de confessar pecados. Tem dificuldade, ó Pai, de reconhecer a sua fragilidade com medo do que as pessoas vão pensar. Tem medo, Deus, de reconhecer a sua situação por causa da sua liderança. Mas nessa hora, Senhor,
Nós sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que sonda e conhece todas as coisas. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. E eu te peço, dê coragem, dê ousadia ao Teu Filho para reconhecer quem Ele é, para reconhecer o que Ele tem enfrentado e passado, para pedir ajuda, meu Deus, para que o Senhor possa restaurar essa vida, esta casa, esta família, esta igreja. Assim eu oro, Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso. Chegamos ao final do nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no teu coração e até o próximo programa, em nome de Jesus. Jerusalém, teu Messias voltará.